Feche os olhos por um instante e escute esse som. Esse som já anunciou partidas, reencontros, cargas de café, mudanças de cidade e novos começos. E hoje ele anuncia uma viagem que não serve apenas para nos levar de Campinas a Jaguariúna. Ele nos leva de volta a uma época em que a ferrovia ajudava a desenhar o interior paulista. Hoje no programa, vamos embarcar no passeio completo da Maria Fumaça, entre Campinas e Jaguariúna. São cerca de 25 quilômetros de trilhos históricos, aproximadamente com 4 horas de experiência, 6 estações e uma história que atravessa o ciclo do café, o abandono da linha e o trabalho de quem decidiu salvar esse patrimônio. Para o público de Ribeirão Preto, esse é um passeio que pede planejamento. Então começamos abastecendo o nosso carro, calibrando o nosso pneu e também lavando o vidro. Já que Campinas fica a cerca de 225 quilômetros e o tempo da estrada pode variar de acordo com a condição do dia que você for. Por isso, a recomendação é não montar um roteiro muito apertado, é chegar com antecedência para você aproveitar a experiência e evitar transformar um passeio histórico em uma corrida contra o relógio. Estou aqui na estação Anhumas, ponto de partida do percurso completo. Antes mesmo do embarque, o cenário já cumpre uma parte da promessa, que é a arquitetura ferroviária, vagões restaurados, placas antigas, ferramentas, trilhos e uma equipe que trabalha para manter tudo isso daqui vivo. O trem que veremos hoje não é uma réplica construída para o turismo. É um trem que já fazia a linha normal. A linha, as estações e o material ferroviário fazem parte de uma história real. E esse detalhe que muda completamente a forma de olhar para este passeio. Ao longo do programa, vamos conhecer a relação dessa ferrovia com o café. Vamos mostrar também os voluntários que recuperaram um trecho fechado em 1977 e conversar com quem preserva as locomotivas e os vagões e acompanhar a experiência da partida ao retorno deste passeio. E também haverá um momento de uma avaliação realmente honesta. O turismo de qualidade não se faz apenas dizendo que tudo é perfeito. Nós vamos falar sobre os benefícios, o conforto, o tempo do passeio, a alimentação e a acessibilidade. Pois, cuidados que podem mudar a experiência de cada um dos visitantes. Eu sou Gilmárcio Zimmermann e está começando agora o nosso embarque pela história da Maria Fumaça, Campinas, Jaguariúna. O primeiro conselho que eu vou fazer para você é chegar cedo já em Campinas. Você vai aproveitar mais o seu passeio. Você vai ter tempo para olhar a estação, observar a composição, trocar o seu bilhete, gravar a imagem, entender a estrutura e começar a entrar no clima dessa viagem. Porque assim, imagina uma plataforma com peças, referências de outra época, vagões de madeira e metal, placas ferroviárias e uma composição que chama muito a atenção antes mesmo de você ver ela se mover. O ambiente mistura um passeio de família, curiosidade técnica e muita, mas muita memória afetiva. Um momento especial é a chegada da Maria Fumaça até a estação Anhumas. Ela chega mais cedo e os operadores vão preparar a locomotiva na frente de todas as pessoas que estão ali acompanhando. Então essa é uma das importâncias de você chegar cedo no passeio, para você acompanhar essa e outras imagens. Esta é a imagem que todo mundo espera, a locomotiva à frente da composição. Mas aqui existe uma informação importante. A operação pode utilizar locomotiva a vapor ou a diesel. Hoje vai ser a vapor. Isso depende da escala, das condições técnicas, de segurança e até das condições ambientais, especialmente em períodos de seca. Então, a sua decisão de compra depende de viajar obrigatoriamente a tração a vapor? Confirme com o operador antes. O patrimônio principal continua sendo a ferrovia histórica, mas a experiência visual e sonora muda de acordo com a locomotiva usada. Olha lá, estamos aqui com o Antônio, que está representando a BPF, que faz toda a operação aqui da Maria Fumaça, Campinas, Jaguariúna. Antônio, é um prazer estar recebendo você aqui no Destinos do Céu, no nosso canal no YouTube e na Jovem Pan também.
E eu queria saber de você, como que funciona a operação aqui da Maria Fumaça? Todos os dias ela corre, como que funciona? Não, o nosso trem com Maria Fumaça, ele corre de sábado e domingo e feriado, no horário das 10h10 até Jaguariúna, às 3 horas da tarde, até Tanquinho, que é a metade do percurso. A Maria Fumaça, essas daqui, quando que elas começaram a operar realmente? Aqui com a gente, nós começamos a operar com locomotiva a vapor esporadicamente antes de 84, mas em 84 começamos a fazer o passeio, oferecer o passeio com horário previsto, com tripulação prevista, tudo certinho. Já foi a partir de 14 de julho de 84. Essas locomotivas já foram usadas em novelas, em filmes, tudo. Mas elas foram usadas em novela, que essa aqui, 338, ela apareceu muito na novela Esperança. A autonomia de uma locomotiva a vapor, ela, com a lei, ela não consegue andar mais do que 60 quilômetros. Então o que é que tinha que fazer? Tinha que parar, abastecer a locomotiva e o trem seguir viagem. Qual foi a opção na época, quando começou a expandir a ferrovia no mundo todo? Troca de locomotiva. Pega uma locomotiva carregada, ela segue viagem com o trem e ela fica para abastecer. Nisso, começou a surgir vila, começou a surgir cidade ferroviária. Foi assim que nasceram as maiores cidades, se a gente observar, ela está nessa faixa de 50, 60 quilômetros distante uma das outras maiores, que era justamente por causa da operação ferroviária, da logística. Só para terminar, né? Essas locomotivas a vapor que nós temos aqui e algumas outras em outras localidades onde nós temos trem turístico, elas existem porque elas, durante a construção da linha de Brasília, de Araguari a Brasília, elas foram utilizadas pelo Exército, pelo Batalhão Ferroviário, na construção das linhas. Isso que me passou foi um sargento do Exército mesmo lá em Araguari que passou essa história, porque eu mesmo desconhecia. Você também desconhecia dessa história? Por isso existem essas locomotivas sobreviventes. E aí alguns prefeitos acham bonito manter elas em praça pública, que a nosso ver não é adequado, porque vira banheiro público. Lá em Ribeirão Preto. Aquela foi reformada. Foi reformada aqui. Foi durante a pandemia, foi o que ajudou a associação, inclusive, a manter os funcionários da oficina trabalhando, sem a necessidade de entrar ou em programa de governo ou demitir ninguém. O que salvou a gente foi isso. E nós não gostaríamos de passar por isso. Não precisa, é uma coisa que ninguém quer passar de novo por isso, né? E, curiosamente, no Guarujá também tem uma locomotiva dentro de uma redoma de vidro. Também? Tem. Então fica a dica para você, empresário, para você, servidor público, também colocar isso em funcionamento. Antes de iniciar o passeio, existe o teste da locomotiva e existe também uma demonstração por parte dos operadores de como funciona a locomotiva. Eles explicam toda a história da locomotiva e também de como foi fundada a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, uma instituição que ajuda a preservar essa linha e é responsável por esse passeio. Então eles explicam o funcionamento da Maria Fumaça, como que ele funciona, quais são as características, e é um momento muito legal para você estar acompanhando. Você embarca no trem e, como no avião, você também vai receber as orientações do que é permitido e proibido durante todo o passeio dentro do trem. E aqui vai mais uma dica para você. Dê preferência para sentar do lado esquerdo do trem, pois as paisagens são mais bonitas. Já do lado direito, você vai encontrar as estações, as 6 estações que vocês vão passar durante todo o percurso. Então você pode escolher, dá para você ver dos dois lados, mas é super legal as paisagens e também as estações. Então fica a dica para você escolher qual dos dois vai ser mais interessante. Saímos agora da estação Anhumas, com destino a estações Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes, até chegar em Jaguariúna. Essa estação, todas as pessoas elas vão dando tchau
para os passageiros, que nem na época antiga, onde você tinha os trens partindo das estações, as pessoas se despedindo, porque mais do que a história desse caminho, ela não começa agora, ela começou lá atrás, quando as pessoas levavam comida, produtos para o interior paulista. Agora vocês vão ver imagens espetaculares que vão ligar Campinas a Jaguariúna, onde você vai ver várias fazendas, você vai ter várias áreas rurais com plantações de todos os tipos de produtos. Durante esse período, nós vamos contar um pouco da história desta viagem. Na segunda metade do século XIX, a ferrovia avançava pelo interior paulista, acompanhando uma economia que crescia rapidamente. E o café dessas fazendas precisavam sair e chegar até os centros de distribuições e seguir até o porto. E ao mesmo tempo, várias pessoas, correspondências, ferramentas, animais e outros produtos circulavam por essas linhas dos trilhos. No trecho original, a Companhia Mogiana chegou à região de Jaguari em 1875. A ferrovia não foi apenas consequência do desenvolvimento, ela também ajudou a criar novas conexões, reorganizar o território e aproximar as propriedades rurais das cidades e dos mercados. É importante fazer uma distinção. O caminho ferroviário é do século XIX, mas os prédios que vemos hoje foram construídos depois, quando a linha passou por retificações e várias variantes. Como é possível ver agora na janela do trem, passando por um aras, onde você tem uma vista muito bonita, com várias casas novas e também vários animais que estão ali bem tratados e com condições espetaculares. Então você tem o passado e o presente ao mesmo tempo. A estação Anhumas foi inaugurada em 12 de outubro de 1926, substituindo a antiga estação aberta em 1875. Naquele período, o pátio tinha 3 linhas e também ajudava a absorver o movimento que excedia a capacidade de outras estações. As estações Pedro Américo e Tanquinho também ganharam novas estações em 1926. A estação Desembargador Furtado e Carlos Gomes foram abertas no traçado posteriormente em 1929. Já a estação Jaguariúna, no fim deste percurso, foi inaugurada somente em 1945, substituindo a antiga estação Jaguari. Cada uma das estações tem uma história. Algumas estações homenageiam os proprietários, personagens da região e outras guardam referências geográficas. E quase todas ajudam a contar como as grandes fazendas se relacionavam com o transporte ferroviário. Agora, o trem já apita que estamos chegando em uma nova estação. Essa estação é a estação Pedro Américo, que foi recuperada ao longo dos anos com muito trabalho. Vejam que ainda muita coisa precisa ser feita nela, mas ela já traz algumas coisas históricas, como, por exemplo, a parte do acervo de telecomunicações. Ela também estava no meio da história do café e outras operações rurais. Com a redução do transporte, especialmente do café, os pátios foram encolhendo, a linha acabou sendo fechada em 1977. As estações e os trilhos ficaram abandonados. No mesmo ano, nasceu a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ABPF. Ela foi criada pela iniciativa do francês Patrick Henry e de outros interessados em impedir que as locomotivas, os vagões, documentos e conhecimentos técnicos desaparecessem. Segundo a própria associação, a Assembleia Inicial reuniu mais de 23 pessoas e em 1979 a FEPASA cedeu o comodato entre o trecho Anhumas e Jaguariúna. A partir daí começou um trabalho que envolveu a recuperação da via, das estações, das locomotivas e dos carros dos passageiros. No vagão do restaurante você vai ser servido bebidas, vai ser servido alimentação e também salgados. Vai ser passados periodicamente, onde você pode aproveitar tudo isso e muito mais. Novamente, o maquinista aciona o apito. Isso nos indica que estamos chegando em mais uma estação ferroviária.
Agora estamos chegando na estação Tanquinho. Era uma importante estação que guardava grãos de café para ser transportado para o Porto de Santos. Você pode observar as áreas de armazenamento, as áreas também onde tem o acervo das telecomunicações, que fazia toda a comunicação ferroviária. Então isso mostra muito como era o passado hoje no presente. Passamos agora pelo rio Atibaia, que possui uma extensão de aproximadamente 257 quilômetros. Ele nasce no município de Bom Jesus dos Perdões e passa por importantes cidades do interior paulista, como por exemplo Atibaia e Campinas, e deságua no rio Piracicaba, na região de Americana. Durante todo o trajeto, pessoas da BPF, elas vão estar passando nos vagões, animando as pessoas, fazendo vendas de produtos e o mais importante, contando a história do passeio, contando a história de todo o percurso, muito mais do que nós estamos agora vendo neste episódio. A primeira viagem experimental da BPF neste trecho ocorreu em 1981 e em setembro de 1984, a aviação férrea Campinas-Jaguariúna começou a operar regularmente como ferrovia histórica. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária a apresenta como a primeira ferrovia histórica preservada e o primeiro museu dinâmico ferroviário do Brasil. Sim, a expressão museu dinâmico ela é fundamental e faz muito sentido, pois em um museu tradicional nós vamos e observamos um objeto. Aqui, neste transporte, o objeto se move, produz som, exige manutenção, consome recursos, segue procedimentos de segurança e ainda transporta você. A preservação não acontece apenas dentro de uma vitrine, ela acontece sobre os trilhos. Por isso que preservar uma ferrovia é muito mais difícil do que manter uma locomotiva bonita somente para fotografia. Agora você já pode ver a cidade de Jaguariúna. Já estamos chegando na estação terminal deste passeio, que é a estação Jaguariúna. O passeio foi muito tranquilo essa primeira parte e agora nós iremos fazer uma pausa para o almoço, onde nós temos as opções de uma padaria logo à frente da estação, uma feira de artesanatos que você pode comer comidas típicas e também um barzinho, um restaurante na frente da estação. Nós temos 1h10 para conhecer Jaguariúna. Será que vai dar tempo? Estamos agora indo para o almoço. Nós vamos sentar nesse restaurante aonde você tem já uma estrutura toda preparada para você poder comer. Vai aqui uma dica. Você desce do ônibus, já senta para almoçar rapidamente, porque a comida ela vem rápido, mas veja que tem muitas pessoas que estão se alimentando. Neste dia tínhamos 17 vagões. Então demorou um pouco para almoçarmos. Depois a gente já saiu do almoço e já foi o quê? Em direção ao vagão. Por quê? Já fomos embarcar para aproveitar novamente o passeio. Observem que agora os bancos estão invertidos. Durante o período que nós fomos comer, eles inverteram os bancos para poder o quê? Fazer agora o trajeto de volta, de retorno. Então você tem vários tipos de vagões, vagões de metal e vagões também de madeira, que vão fazer o transporte nosso agora de volta para a estação Anhumas, lá em Campinas. Para o retorno, nós fomos convidados a estar viajando no vagão restaurante, onde foi servido um café da tarde. Então foi servido comidas, então snacks, amendoim, torresminho, queijo, salame e muitas outras coisas. Também tinha suco, refrigerante, água, cerveja artesanal e também uma pinguinha. Passamos por várias estações novamente.
passamos pela estação Carlos Gomes, onde nós podemos observar que as pessoas estão ali trabalhando dioturnamente para preservar todo esse material. Observem que ela é uma estação bem preservada, bem estruturada, e é nessa estação que são feitas as peças de reposição deste trem da Maria Fumaça. Então, todas as peças são produzidas nessa estação. O maquinista já anuncia novamente que já estamos passando por mais uma estação para destino a Anhumas. Agora passamos novamente pela estação Tanquinho, agora para o retorno, onde você pode observar que a estação ela sempre é bem preservada, ela é bem cuidada e também as pessoas são super receptivas. O retorno ele é muito mais rápido do que a ida. O trem atinge uma velocidade maior no retorno do que na ida. E uma das características que algumas pessoas não retornaram para Campinas. Elas ficaram em Jaguariúna para fazer o passeio lá em Jaguariúna, que também é possível, não precisa fazer o passeio de ida e volta para Campinas. Nesse dia, 17 vagões estavam com pessoas completamente lotados. Foi o segundo maior movimento da locomotiva durante esse período que ela está fazendo esse passeio. Agora, o retorno eram somente 10 vagões lotados. Por quê? Várias pessoas ficaram em Jaguariúna para passear e depois, por outro meio de transporte, retornam até Campinas para pegar o seu carro e fazer o transporte. Então, você pode também fazer esse tipo de planejamento para o seu passeio. Então, nós optamos por fazer a ida e volta para mostrar para você como que é essa característica. E agora, estamos chegando já em mais uma estação. É a penúltima estação do nosso passeio, que é a estação de Pedro Américo novamente. Olha lá, é uma estação que precisa e está sendo recuperada. Observem pela característica de reforma dela. Uma coisa que chamou muita atenção no nosso passeio foram as moradias em volta da ferrovia. Então você tem uma área do lado para quem está indo para Jaguariúna, do lado direito para quem está retornando no lado esquerdo, você tem uma área que é muito mato, é muita paisagem somente do agro. Já para quem está indo do lado esquerdo e retornando do lado direito, você tem a vista da cidade. Então, se você for fazer esse passeio, uma dica é pegar na ida o lado esquerdo do trem para você ter uma vista da cidade. E na volta você retorna pelo lado oposto, porque assim você vai ver o campo e belas paisagens também. Estamos chegando já ao fim do passeio, já chegando próximo da estação Anhumas. Então já estamos agora diminuindo a nossa velocidade, já está começando a chegar em Campinas, você vai começar a observar alguns condomínios de prédios e agora você pode ver duas casas que são casas que trabalhavam com a parte de comunicação. A parte de comunicação e ela tem o quê? O número dela é o quilômetro e a metragem da onde ela está localizada. É muito legal, é uma coisa histórica bem antiga, antes do CEP, isso era uma forma de você encontrar, e ainda hoje nas ferrovias, as residências, os locais, a distância até o ponto de origem daquela ferrovia. Nesse momento, nós estamos passando por condomínios muito próximos já à estação Anhumas, aonde logo depois dessa ponte à frente, nós vamos já estar encerrando o nosso passeio e fazendo uma avaliação final de tudo o que aconteceu, de quais foram as características. Então agora estamos passando por baixo da rodovia Dom Pedro, por essas pontes. Então você vai passar logo embaixo e os carros estão aí passando sobre a sua cabeça de forma muito segura, muito tranquila. E foi um passeio
num dia bem agradável, com um clima quente, um céu azul, bem bonito, e a recepção de todos os funcionários, de todos os colaboradores da ABPF, desde o momento que entramos em contato com eles para realizarmos este passeio, a recepção na hora que chegamos, as explicações, foram muito boas, foram muito atenciosos e foram muito cortês. Uma coisa que hoje já muitas vezes é difícil de você encontrar em alguns lugares. O acesso para pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência de locomoção ou outras deficiências é super organizado. Eles fazem com todo cuidado, com todo carinho. Então, se você tem algum problema, você pode estar participando deste passeio, que é muito tranquilo, que você vai conseguir fazer e também aproveitar da mesma forma. Quero falar que agora 4 horas podem ser longas para as crianças ou muito pequenas, ou pessoas que também não se sentem bem em viagens prolongadas. Os vagões preservam características históricas e não devem ser comparados a um trem moderno. Degraus, ruído, ventilação, temperatura e balanço podem variar conforme o dia. A parada para o almoço é limitada. Quem demora para escolher ou espera o atendimento muito longo pode aproveitar pouco outras atrações. A locomotiva pode não ser a vapor, a nossa foi. Se isso for decisivo para você, confirme a data antes. O clima interfere diretamente na experiência. Chuva, calor, períodos secos podem mudar tanto o conforto quanto a operação. Então já fica a dica para você, confirme certinho antes de você estar chegando aqui para aproveitar esse passeio da Maria Fumaça. Agora eu vou falar como visitante e não apenas como apresentador do programa. O que mais me marcou foi a limpeza, a organização e o atendimento de todos. Na organização eu observei pontualidade, acolhimento, o fluxo de embarque foi perfeito. E o conforto, na minha percepção, mesmo sendo vagões antigos, foi muito tranquilo. Hoje o céu está azul e foi muito bom o clima. E quero falar também, levei minhas crianças para participar. Elas aproveitaram o passeio, fomos nos vagões, conhecemos toda a estrutura. A única coisa é que em Jaguariúna o tempo de parada é um tempo de parada limitado mesmo. Então você precisa se organizar com a alimentação, chegar e já ir buscar a sua alimentação e comer rápido. Por quê? Ou você vai comer ou você vai aproveitar o passeio. Então você pode escolher levar materiais para comer durante a sua estadia, ou você já faz o quê? Você já aproveita e faz o quê? Come e conhece a feirinha. Nós acabamos não conseguindo conhecer a feirinha, vamos retornar para fazer isso. Por quê? O tempo de parada foi realmente curto. Foi esse o único ponto do passeio que poderia ser modificado. Do resto, eu quero parabenizar toda a equipe aqui da Maria Fumaça, Campinas Jaguariúna, porque foi um passeio excelente, muito bom, muito tranquilo. E eu digo para você, você que é de Ribeirão Preto, da macro-região, em 3 horas você consegue chegar aqui de forma tranquila, ainda parando para tomar um bom café da manhã no posto, e consegue também o quê? Fazer isso daqui num bate e volta em um único dia. Então, essa é uma dica aqui do Novos Destinos. Se você quer aproveitar um dia em família, um dia romântico, um dia diferente, convido você a vir, quer seja no vagão restaurante ou mesmo no vagão tradicional. Nós fomos no vagão tradicional, uma delícia, e voltamos no vagão restaurante, que também foi perfeito. Os dois valem muito a pena você estar participando. E eu quero saber de você, em qual dos dois você vai vir participar? Já convido você, então, para estar vindo aqui com a Maria Fumaça para fazer esse passeio. No YouTube, aproveite e deixe nos comentários qual é a memória que um trem desperta em você. Uma viagem de infância, uma estação da sua cidade, uma história dos seus pais, dos seus avós. Então eu já peço para você, com a Maria Fumaça aqui no fundo, já se inscreva aqui no nosso canal,
e fale com quem que você passearia neste passeio com a Maria Fumaça. Inscreva-se agora mesmo no canal aqui no YouTube, compartilhe esse episódio com quem faria esse passeio com você e acompanhe o programa Novos Destinos e também pela Panflix, pela Jovem Pan News Ribeirão Preto 107.5 e acompanhe nosso próximo programa. Eu sou o Gilmárcio Zimmermann e esse foi o programa do Novos Destinos. Porque algumas viagens não servem apenas para chegar a um lugar, ela serve para entender de onde viemos e onde vamos. Então, até o nosso próximo Destinos, um grande abraço. Novos Destinos com Gilmárcio Zimmermann, uma produção Jovem Pan News, Ribeirão Preto 107.5, reveja no YouTube e também na Panflix.